Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Prazer enorme estarmos juntos, estudando e meditando na santa e gloriosa palavra do Senhor. Que Deus possa nos iluminar para que nesta lição venhamos a absorver o máximo daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Estaremos estudando a Epístola de Tiago, especificamente o capítulo 4. Eu tenho certeza que Deus tem palavra profunda para o nosso coração. Bem-vindo, bem-vinda. O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Antes da gente começar a nossa lição, nós queremos fazer aquele convite que costumeiramente fazemos, mas é importante para que o nosso irmão, nossa irmã que está chegando agora, possa nos apoiar. Nós queremos convidar você, irmão e irmã, que está nos assistindo, para se inscrever no canal ADMP TV. Este canal que tem sido uma fonte de bênção em nossas vidas. Aqui você encontrará gravações dos cultos que foram transmitidos do Templo Central, você encontrará registros de congressos maravilhosos que aconteceram aqui em nosso templo, com mensagens edificantes, com louvores abençoados, e você também encontrará toda uma playlist das lições bíblicas da Escola Dominical como subsídio para a sua aula, bem como para fortalecer também a sua mensagem, o seu estudo e a sua vida prática cristã. Portanto, se você acabou de chegar ou é costumeiro aqui, mas não está inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. Se você já é um inscrito, clique no sininho de notificação, porque fazendo isso, você não perde nenhuma novidade aqui do canal ADMP TV, um canal que tem sido fonte de edificação para a vida de muitos. Que Deus possa te abençoar por esse apoio. Contamos também com o seu compartilhamento. Divulgue o nosso programa, divulgue o nosso canal nas redes sociais que você possui, no Twitter, no Facebook, no Instagram, enfim, naquilo que o Senhor tem te dado a oportunidade. Fazendo isso, além de nos apoiar, você também estará divulgando a mensagem do reino para todos e todas. E a lição de número 5, que nós estaremos estudando agora, estamos nesse trimestre, primeiro trimestre de 2019, estudando batalha espiritual, sobre a batuta do pastor Ezequias Soares. E o nosso tema da aula é um inimigo que precisa ser resistido. O nosso textuário encontra-se na Epístola de Tiago, no capítulo 4 e no versículo 7, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós estamos diante de uma epístola chamada de Epístola Geral, ou Epístola Universal, assim como primeira e segunda Pedro, assim como primeira, segunda e terceira João, assim como Judas. A Epístola de Tiago compõe dentro do cânone sagrado o que nós chamamos de epístolas gerais. Por que essas epístolas possuem esse nome? Possuem tal característica, tal denominação geral, pelo fato de que elas não foram dirigidas para tratar especificamente de um problema relacionado a uma igreja ou a um povo específico. Não, é uma epístola que possui uma mensagem direcionada para toda a igreja e não para um grupo aqui ou ali, ou um grupo específico, digamos assim, tá? Por isso que é chamado de epístola geral. Tiago também é classificada como provavelmente a epístola
mais antiga do Novo Testamento. Alguns estudiosos a colocam por volta do ano 40 ao ano 45 depois de Cristo, muito recente. Estamos falando aqui do Tiago, cuja tradição atribui ser o irmão de Jesus. A autoria, portanto, aqui é atribuída a Tiago, irmão de Jesus. E Tiago escreve, provavelmente, da cidade de Jerusalém. Assim também a tradição diz que Tiago provavelmente foi o primeiro bispo da cidade de Jerusalém, por isso que ele estava lá quando escreve esta carta. É interessante porque Tiago, ela é classificada como uma série de homílias. Se você pegar os assuntos de Tiago, você verá que ele trata de tantos temas que é até difícil você conseguir criar uma estrutura de classificação ou de tópicos referentes à mensagem de Tiago. Mas, normalmente, nós dizemos que é uma série de homílias. O que são homílias? Homílias são preleções, são pregações efetuadas por um pastor, por um sacerdote, enfim, visando a doutrina geral da igreja. Portanto, o que Tiago faz é isso. Mas apesar de Tiago ser classificado como uma epístola geral, ou uma epístola de caráter amplo, ela foi logicamente destinada a alguém. Alguém recebeu essa epístola. E nós temos por costume dizer que, baseado pelos indícios da carta de Tiago, os destinatários desta carta eram crentes cristãos espalhados por todo o Império Romano. Como o Império Romano dominava boa parte do mundo da época, era como se Tiago estivesse escrevendo para toda a igreja que estava dispersa pelo Império. Como no ano 40 ou 45 depois de Cristo, nós temos uma maioria formada por judeus, a parte majoritária dos cristãos eram judeus, até porque se você pensar, Paulo estava começando a dar os seus primeiros passos na fé. A cronologia bíblica coloca que o ministério de Paulo começa a ser mais atuante a partir do ano 50 depois de Cristo. Portanto, nesse período em que a epístola de Tiago é escrita, realmente o evangelho ainda estava em sua grande parte restrita, ou pelo menos sendo pregada para os judeus e não para os gentios. Por isso, fica evidente quando a gente lê a carta de Tiago que a grande porção, grandes indícios mostram que os seus destinatários, ou seja, quem ele tinha em mente ao escrever, eram judeus cristãos que estavam espalhados pelo mundo da época. E qual é a estrutura dessa carta? Como é que essa carta está organizada? Nós podemos, dentro do conteúdo da epístola de Tiago, colocar em 5 grandes partes, não é? Claro que ele faz primeiro aquela apresentação natural de quem escreve uma carta, então é óbvio que nos primeiros versículos de Tiago que nós temos essa apresentação, mas depois nós temos uma estrutura. E a primeira coisa que Tiago aborda é a aprovação e a maturidade da vida cristã. Essa é a primeira observação que Tiago faz, logo no começo de sua carta. E, na verdade, ele incentiva os seus leitores a descobrirem a relevância e a importância das provações que eles estavam enfrentando. É claro que no começo do cristianismo, os pais da igreja, juntamente com os cristãos primitivos, encontraram um cenário hostil. Então, Tiago diz, olha, esse cenário está acontecendo, mas aproveitem eles para aumentar a sua intimidade com Deus e aumentar o seu nível de maturidade cristã. Em outras palavras, o que Tiago dizia era, através das provações e através das lutas, esta igreja, ainda incipiente, estará ganhando maturidade, estará ganhando experiência que posteriormente será útil para o engrandecimento do reino de Deus. A segunda parte que nós temos,
que talvez seja a parte mais conhecida de Tiago, é quando ele disserta sobre a fé e as obras. Ou seja, ele fala que o verdadeiro cristianismo é visto através das obras. Aqui nós temos célebre aquela passagem de Tiago que diz que a fé sem obras ela é morta. O autor desta carta ou desta epístola, ele exorta os crentes que recebiam este sermão, e muitas vezes Tiago é tratado assim, como um sermão, a entender que meramente ter uma fé retórica, que meramente ter uma fé, digamos, teórica, não adianta, ela não é eficaz. Em outras palavras, ela é morta. Palavras do próprio Tiago. Portanto, se temos fé, esta fé precisa traduzir-se em ação, esta fé precisa traduzir-se em movimento, em dinamos ou dinamis, que é movimento, ação, tá? Transformar uma energia potencialmente, digamos, retórica ou verbal em uma energia mecânica, uma energia cinética, uma energia que produz movimento. Portanto, é isso que nós temos colocado como segunda parte. E na terceira parte, que inclusive é o que antecede o nosso foco da lição de hoje, Tiago, ele se estrutura sobre as dissensões, contendas e pelejas que há no meio da igreja. Ele abre um parênteses para falar sobre essa divisão. Ele abre espaço na sua mensagem para mostrar que as brigas, as discussões vãs, elas apenas prejudicam o crescimento da obra do Senhor, em nada trazendo proveito. Portanto, a antepenúltima parte da epístola, ele se debruça sobre isso. E ele diz ainda que tais dissensões, elas acontecem porque aqueles crentes, eles se baseiam em sua própria sabedoria, em seus próprios desejos. Aliás, desejos que, como nós veremos mais à frente são frustrados. A penúltima parte, que é inclusive onde nós focaremos, ele fala sobre as implicações de nós termos uma cosmovisão cristã. O que vem a ser uma cosmovisão cristã? Simplesmente é colocarmos Deus e a sua vontade em tudo aquilo que nós queremos, nós planejamos e nós desejamos. Cosmovisão espiritual com Deus quer dizer colocarmos Deus em todos os detalhes daquilo que nós queremos. E outra parte da cosmovisão que Tiago coloca é nós reconhecermos que Deus irá, a seu prazo correto, julgar o ímpio e também justificar, ou bonificar, ou galardoar o justo. E, por fim, ele termina a sua carta fazendo as tradicionais exortações finais, ok? Essas exortações finais, ele fala sobre oração, ele fala sobre jejum, ele fala sobre a necessidade dos crentes cuidarem um dos outros. Portanto, essa é a parte final da epístola de Tiago. E essa também é a parte do nosso tópico 1, o tópico 1, que inclusive tem esse nome, a epístola de Tiago. É importante que você, professor, professora, comece a sua aula descrevendo as características que eu acabei de citar relacionadas a Tiago. Eu quero fazer aqui, inclusive, uma observação, porque existem alguns irmãos, alguns professores, que sempre gostam de dar uma diferenciação entre carta e epístola. A carta, ela apresenta um caráter de temporalidade, Uma carta, ela se aplica para uma certa época, enquanto que uma epístola, ela tem um caráter mais geral, ela tem um caráter mais amplo. É verdade, você até pode adotar isso. No entanto, historicamente, os teólogos, nós que estudamos a Bíblia, temos adotado uma postura de sinônimos entre elas, tá? Então, mesmo a palavra carta sendo muito mais associada
a essa ideia de temporalidade, estar presa em um certo tempo, enquanto a epístola ela é atemporal, nós não diferenciamos isso com rigor. Portanto, carta ou epístola, dentro dos seus respectivos contextos, são perfeitamente aceitáveis como sinônimos. Amém? Muito bem, nós vamos agora para o nosso tópico 2. O nosso tópico 2, os deleites da vida. Nesse tópico, nós estaremos estudando especificamente o capítulo 4 de Tiago, que inclusive é o capítulo que compõe o nosso texto de referência. E é interessante que Tiago, ele começa com uma pergunta. Isso é uma característica própria dele, tá? E ele começa com a seguinte pergunta: de onde vem a guerra e pelejas entre vós? Essa é a parte A do versículo 1. E ele, na verdade, está aqui criando uma ponte entre o capítulo 4 e o capítulo 3. Inclusive é interessante que, se você, professor, não puder ler toda a epístola, eu recomendo fortemente que você leia toda a epístola de Tiago, mas se você não puder ler toda a epístola, que leia pelo menos o capítulo 3, porque no capítulo 3, como eu disse agora há pouco, Tiago ele gasta um tempo maior falando sobre pelejas e contendas. E ele começa com isso e nos dá um susto, né? Porque quando se fala em igreja primitiva, nós temos em nossa mente aquela igreja calma, linda, maravilhosa, de Atos dos Apóstolos, em que a Bíblia diz que todos eram um só coração, que toda a igreja se ajudava. E a verdade é que, ao lermos essas passagens, nós percebemos que em algum momento a igreja primitiva começou a abrir mão desses valores e começou a dar espaço para os seus próprios desejos e vontades. Resultado, isso criou brigas, contendas dentro da igreja. Na realidade, o capítulo 4 dessa epístola pode ser inclusive dividido em pelo menos 3 tipos de batalhas. Se você ler com cuidado, fazendo uma boa interpretação, você verá que Tiago primeiro fala sobre a batalha e a briga que nós temos com os outros, com quem está à nossa volta, ou seja, é uma batalha horizontal. Depois ele fala sobre a batalha interna, ou seja, uma batalha que nós travamos conosco, com a gente mesmo, e finalmente, então é uma batalha pontual, e finalmente ele fala sobre a batalha vertical, que é aquela batalha do homem para com o próprio Deus, né? Da peleja do homem para com o próprio Deus. Então veja só como é complexo isso. Nós temos um cenário de guerra descrito em 3 esferas distintas: com os outros, com o nosso próximo, com a gente mesmo, conosco, e com o próprio Deus. E ele utiliza 2 palavras gregas muito específicas para isso. Quando você lê o capítulo 4, ele usa o termo polemoi para guerras e o termo macai ou machai para contendas. E essas 2 palavras, elas são usadas na maioria das vezes para descrever conflitos físicos, para descrever conflitos físicos entre indivíduos ou nações. Então, Tiago faz uso de uma expressão forte. Agora, evidentemente, que o que ele queria dizer aqui, e à medida que nós lemos fica mais claro isso, é que essas contendas e essas discussões, apesar de muitas vezes serem associadas com o ódio físico, elas aconteciam principalmente no campo verbal, ou seja, eram agressões verbais, e agressões verbais que não eram discussões acaloradas, pelo contrário, pelos termos polemoi e macai, a intenção que Tiago diz é que elas disturbavam para discussões verbais violentas, elas despencavam para esse lado, e isso é muito ruim. E aí ele começa o capítulo 4 questionando isso, né? Por que há entre vós essas discussões? Por que há entre vós essas pelejas, não é?
ele faz isso de forma irônica. Inclusive, eu já encontrei alguns autores que dizem que a epístola de Tiago, ela é praticamente um tratado chamado de diatribe, né? Diatribe é um tratado sarcástico, irônico. Nós não gostamos, eu particularmente não gosto, tá, irmãos? Deixar bem claro que isso é uma opinião minha. Eu não gosto de classificar Tiago como um diatribe, ou seja, um tratado irônico, sarcástico. Apesar das perguntas de Tiago serem consideradas irônicas, o tratado em si não é irônico ou sarcástico, pelo contrário. Então, apesar de não classificar como ironia toda a carta, é óbvio que essas perguntas que Tiago faz, elas são perguntas irônicas. Mas na sequência ele responde, né? Na sequência ele diz: o grande culpado de haver brigas e pelejas entre vocês são os desejos que vocês têm. Esses são os grandes culpados. Mas como assim desejos? É interessante que ele usa no plural. Se nós pegarmos o grego que está escrito aí, Tiago usa a expressão edones ou edonê, não é? A expressão edonê está se referindo àquela carga máxima de prazer. É quando há um prazer deliberadamente sem limite. Dizemos que é a busca desenfreada pelo prazer. Portanto, quando Tiago escreve, ele diz: olha, essas brigas que acontecem pela procura do edonê. Agora é interessante que edonê é associado com o prazer negativo. É claro, irmãos, que não existe maldade ou pecado em nós termos momentos de prazer, tá? Deixar bem claro isso. Existem seitas, existem igrejas que elas fazem com que as pessoas vivam em um cenário de indulgência e penitência constante, como se ter prazer na vida fosse um pecado. Isso não é pecado. Porém, edonê na Bíblia, sempre que aparece, está associado a você procurar o prazer, abrindo mão, inclusive, de valores morais. Ou seja, se relaciona a prazeres pecaminosos e indulgentes, tá? Nós temos passagens na Bíblia em que a expressão edonê é utilizada no sentido negativo, prazer negativo. Por exemplo, em Tito, capítulo 3, versículo 3, nós encontramos: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites. Deleites aqui, edonê, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Ou seja, Paulo aqui faz coro a Tiago, também falando sobre o perigo de procurar prazeres que satisfazem apenas a carne. Quando eu falo carne aqui, professor, professora, aluno que me escuta, eu não estou me referindo a essa substância física que recobre nossos ossos. Não, eu estou me referindo à nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza deturpada, tá bom? É nesse sentido. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 13, que inclusive é um texto citado pela própria revista, também diz: recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, ou seja, edonê. Nódoas ou manchas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tá? Quando Deus não governa mais a vida do ser humano, a busca pelos deleites e prazeres mundanos torna-se a tônica, torna-se o textuário deste homem, tá? E aí a paz é perturbada pelas brigas, a paz é perturbada pelas contendas frequentes. E é isso que o autor desta epístola está dizendo para aquele povo. O que vocês têm, essas brigas que acontecem, são justamente porque vocês entregaram a rédea dos seus desejos para a carne. E aí ele faz um paralelo que esse desejo surge devido
a extrema cobiça e inveja daquele povo. Olha só, ele diz que a cobiça e a inveja era tão grande que chegava ao ponto de matar. Matai e invejai. É isso que diz Tiago. Agora, esse termo matar, ele tem sido alvo de muita discussão no meio bíblico, né? No meio de estudiosos bíblicos. Se ele estava realmente se referindo a matar no sentido real, físico, tirar a vida de alguém, se era uma metáfora de Tiago. E apesar do texto ser literal, a palavra original utilizada para matar é realmente matar fisicamente, o que Tiago faz aqui é o que nós chamamos de metáfora. Metáfora é uma comparação sem a presença da conjunção como. Então, Tiago diz, olha, vocês invejam a tal ponto que matam, e matam espiritualmente uns aos outros, matam a própria vida de fé de vocês. Esses desejos pecaminosos, essa busca desenfreada pela massagem do próprio ego, por assumir-se diante da congregação, por mostrar-se aos outros, gera uma onda de cobiça, que inveja, que mata a vida espiritual do seu próprio irmão, podendo inclusive desencadear uma morte física também, não é? Chega a ponto de ser tão violenta que essas contendas e brigas podem se desdobrar para a morte física. E aí ele fala, por isso que vocês pedem e não recebem. Lá no capítulo 4, versículo 3, ele diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Ou seja, Tiago aqui ensina outra lição. É legítimo você pedir. E quando pedimos algo a Deus, a Jesus, Ele está pronto a nos ouvir. Porém, o sentido pelo qual você está orando, a intenção por trás daquela oração sua é muito importante. Eu oro porque eu quero ser um grande pregador, mas por trás da minha oração, eu não estou preocupado em ganhar vidas para Jesus. Eu estou preocupado em ter fama, em ter dinheiro, em ser reconhecido em aeroportos, em igrejas, no meio evangélico. Eu quero ser um cantor, mas não estou preocupado em louvar o Senhor com a minha voz e com o meu talento. Não, eu sou cantor, mas eu estou preocupado em ser um popstar gospel. Eu estou preocupado em ser um evangélico de fama. Eu estou preocupado em aparecer para os outros, em que o meu nome e não o nome de Cristo seja projetado. Desculpe, se você ora assim, você está pedindo e está pedindo mal, e o Senhor não irá te atender. Aquele povo a quem Tiago se dirigia, eles pediam e não recebiam, porque por trás do seu pedido e da sua vontade estava o ego, estava simplesmente a necessidade de querer satisfazer o seu próprio prazer, a sua própria vontade. E esse é o nosso tópico 2. E o nosso tópico 3, que é o nosso último tópico, Tiago, ele dá o antídoto para a igreja. Após ele apresentar o problema que acontecia em buscar os seus próprios prazeres e as dificuldades de haver contendas e brigas, Tiago agora, ele fala sobre a necessidade de resistirmos ao inimigo. E o nosso tópico 3 diz justamente isso, resistindo ao inimigo. Se você reparar bem, quando nós estamos dirigindo em uma estrada, e essa estrada apresenta muitos perigos, ou em algum lugar há um detalhe no relevo, há uma construção, há uma obra, há uma faixa extra, você vê placas, né, indicando isso. Essas placas nunca são textos grandes, não é verdade? Se você reparar, os textos dessas placas são desenhos muito simples ou são textos muito rápidos, normalmente no imperativo, que inclusive é uma característica da epístola de Tiago. É uma epístola, em sua maior parte, escrita com imperativos, né? Tipo assim, se você pegar as placas, está, ligue os faróis, reduz a velocidade, não é assim? Ou então tem apenas um sinal gráfico ali, mostrando o perigo. Tiago lança a mão de uma estratégia muito parecida.
Para mostrar o remédio para os perigos apontados por ele, ele elenca uma série de conselhos, e esses conselhos são dados de forma muito sucinta, direta e rápida, porém profunda. Eu resumi aqui para os irmãos em 2, tá? O primeiro conselho que ele dá é que nós tenhamos submissão a Deus. Ele destaca a necessidade de nós sermos submissos. Por exemplo, na parte A do versículo 7, ele diz justamente isso: sujeitai-vos a Deus. Sujeitar a Deus significa nos entregarmos a Ele com o máximo possível de submissão, ou seja, em toda a nossa tricotomia, corpo, alma e espírito, nós deixarmos a vontade perfeita de Deus permear, entrar, inserir. Tiago fala diretamente para leitores que estão cegados pelo orgulho, cegados pela soberba e que, portanto, haviam deixado de ser obedientes à autoridade de Deus e aos seus líderes. Quando nós oramos, Senhor, seja feita a tua vontade, nós estamos deixando de lado o nosso orgulho e estamos sendo submissos a Deus, estamos obedecendo os seus mandamentos. Quando observamos a lei de Deus, Satanás, ele se levanta contra nós, e isso é um efeito colateral dessa batalha espiritual, porque uma vez que estamos dispostos a ser submissos a Deus e a cumprir com a sua vontade, Satanás, o demônio, se levanta para tentar nos derrubar por meio de tentações, provas, lutas. E aí Tiago, ele emenda um conselho, ele diz: resistir ao diabo. Ele, nesse ponto, faz coro, inclusive, com o próprio apóstolo Paulo, quando lá em Efésios capítulo 6, versículo 11, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Em outras palavras, quando nós dedicamos a Deus, entendemos que os nossos desejos, nossas vontades, devem estar sujeitas, submissas ao Senhor, aí o inimigo se levanta e nós temos que resistir ao inimigo. E resistir ao inimigo não é com as nossas próprias armas, não é resistir ao inimigo com a nossa própria capacidade, vontade, deslumbre, não. Mas resistir ao inimigo assim como o Senhor Jesus resistiu na tentação no deserto, através da oração e através da autoridade e da palavra de Deus. Nós resistimos ao inimigo através de uma vida de consagração, de oração, de busca ao Senhor. E isso é o mais importante. E aí, para nós terminarmos, nós temos a segunda dica, ou a segunda maneira pela qual nós podemos mitigar e acabar com as contendas, dissensões e pelejas que há em nosso meio. Tiago, ele diz que a segunda maneira é através da intimidade com Deus, é através da preparação. E ele deixa bem claro isso quando diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Aqui nós sabemos que está claro que em nossa luta contra o pecado e contra o diabo, nós não estamos sozinhos. Ao abrir mão de buscar o prazer desenfreado e procurarmos ter intimidade com Deus, Jesus nos cerca com sua graça, nos cerca com seu amor, de modo que nós não temos mais motivos para temer a Satanás. Mas aí tem uma pergunta: como é que nós devemos nos aproximar de Deus? Qual é a atitude que nós devemos ter para nos aproximar do Senhor? E aí Tiago diz, ainda no versículo 8, alimpai as mãos, pecadores, e vós, duplo de ânimos, purificai os corações. O que Tiago está fazendo aqui é lançando mão
de termos típicos do Antigo Testamento para mostrar que é uma maneira de nós nos aproximarmos de Deus. Eu acho interessante destacar aqui que aproximar de Deus é uma ação volitiva, é uma ação que parte da minha conduta. Digamos que a intimidade de Deus é uma reação à minha ação de se aproximar dele. Não adianta eu sentar, ficar parado, achando que o Senhor Deus vai se aproximar de mim se eu fazer o mínimo esforço. A atitude é volitiva, é individual, é voluntária. Eu procuro ao Senhor. De que forma? Com as mãos limpas. Isso fala de purificação, isso fala de santidade, de buscar a Deus, sem ser duplo de ânimo, aquele crente que ora está feliz, ora está triste, ora está depressivo, ora está animado. Não, o Senhor diz: buscai incessantemente e purificai o vosso coração. Mais do que apenas uma atitude externa, nós precisamos se aproximar de Deus com uma atitude interna de contrição, de arrependimento, de purificação, de santificação. Uma maneira de resistir ao diabo é fazendo isso. E aqui vale a pena lembrar que Tiago, quando ele busca, não é, a descrever as características que nós precisamos ter para sermos íntimos de Deus, ele lança mão do Salmo 24, onde no Salmo 24 nós temos o Senhor dizendo: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Portanto, meus irmãos, fica claro aqui que Tiago nos diz que se queremos resistir à tentação e ao diabo nos dias maus, nós devemos ser submissos a Deus. Devemos valer-se da autoridade do Senhor, buscando ter intimidade com Ele. E essa é a grande lição. Quando a igreja, quando você que me escuta, deixamos de lado o nosso ego, o nosso orgulho, motivo de peleja, de dissensão. Quando deixamos de lado simplesmente a busca pelo prazer, pelo hedonê desenfreado, e nos entregamos a Cristo, estamos criando condições de nos achegarmos a Ele, termos paz com Deus e nos aproximar do Senhor. Amém? E com essa parte nós estamos chegando ao final do programa Escola Bíblica Dominical. Nós queremos louvar o Senhor pela sua vida. Você que chegou até aqui, que tem nos apoiado, que tem nos assistido, muito obrigado, que Deus possa te recompensar grandemente por isso. Gostou? Foi edificado? Foi fortalecido? Divulgue nas suas redes sociais, comente aqui embaixo, deixe o seu like, o seu joinha. Fazendo isso, você estará nos ajudando, juntamente com suas orações, a continuar nesta obra que é ensinar a palavra do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus te prospere sempre, sempre mais. Amém.